E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Café com Leite Nerd. Há muito tempo atrás, quando eu tava assistindo O Cavaleiro das Trevas, que por sinal foi um dos filmes que eu mais curti na minha vida toda, eu ouvi o Coringa dizer uma frase que eu carrego até hoje, e até hoje eu reflito sobre ela. Essa frase foi a seguinte: As pessoas são tão boas quanto o mundo permite. mas e se eu dissesse pra vocês que o Guts é uma prova de que o Coringa tá errado? Pois é, gente, pode parecer que não, mas essa temática abordada em Cavaleiro das Trevas foi abordada diretamente por Berserk, e é sobre isso que eu quero falar com vocês nesse vídeo aqui. Bora ver como o Guts refutou o Coringa? Então pega sua xícara de café com leite e bora pro vídeo. Muito bem, podem ir pra casa tomar café com leite. E não interfiram na luta. Antes de mais nada, eu queria pedir para você que está assistindo esse vídeo deixar o like nele e se inscrever aqui no canal. Galera, eu sei que esse é um pedido bobo e que vocês ouvem todo o canal por aí, mas é porque é realmente importante que vocês façam isso, porque o like é primeiro um feedback de vocês para mim, para eu saber se o conteúdo tá ou não agradando. Só que mais importante que isso, é um feedback para o próprio YouTube saber que o conteúdo é legal e entregue ele para mais pessoas. E também às vezes você pode ter gostado do vídeo e possivelmente gostaria de outros conteúdos que vão sair aqui no canal, mas como você não se inscreveu, não vai mais receber os vídeos. Além de tudo isso, se eu não bater a meta de 1000 inscritos, o canal não vai poder ser monetizado e eu não vou poder mais seguir adiante com ele, porque isso daqui dá muito trabalho e exige muito tempo para se fazer. E não tem como eu continuar fazendo isso para sempre sem ter retorno, porque eu tenho uma família para sustentar. Então, resumindo, esse é um ato muito pequeno para você que está aí assistindo, mas é uma colaboração enorme aqui para o canal. E esse feedback de vocês é realmente muito importante para esse início de caminhada. Então, dê essa moral aí, beleza? Galera, esse vídeo aqui é parte de um quadro que eu estou fazendo aqui no canal que se chama O que Podemos Aprender Com. E nesses vídeos eu falo basicamente as lições que cada personagem pode nos trazer com a sua história e a sua personalidade. Eu já fiz outros 2 vídeos envolvendo personagens de Berserk aqui. Um deles foi justamente sobre o Guts, que foi inclusive o primeiro vídeo daqui do canal, e também um sobre o que podemos aprender com o Griffith. Polêmico esse, hein? Enfim, os 2 vídeos são legais e no final desse vídeo aqui eu vou deixar uma playlist para vocês poderem assistir aos outros vídeos desse quadro. Então fica até o final para ver, beleza? E agora que eu já esclareci tudo, bora pro tema do vídeo propriamente dito, que eu acho que eu já falei demais. A cena principal que inspirou esse vídeo acontece no capítulo 118 do mangá de Berserk, que se chama Demônio na Escuridão. Esse capítulo é praticamente inteiramente focado na realidade sombria que o Guts vive e o quanto isso afeta a sua humanidade. Toda a estética do capítulo é bastante sombria e tanto o cenário quanto as situações focam bastante em mostrar essa realidade sombria do protagonista. O capítulo já começa na Floresta Seca, onde tudo que parece haver lá é morte, e o Cavaleiro Caveira, vendo o desastre que o Guts provocou, questiona se ele conseguiria se manter humano passando por tudo aquilo. E só contextualizando aqui, o capítulo 118 acontece logo depois do arco Crianças Perdidas, que com certeza é um dos arcos mais pesados de Berserk. Isso porque nesse arco o Guts enfrenta a Rainha Élfica, que sequestrava crianças e transformava elas em um tipo de elfos demônios. E nesse arco os inimigos do Guts são justamente essas criaturas, ou seja, os inimigos dele são crianças. Então você já deve ter imaginado o que aconteceu, né? Isso mesmo, o espadachim negro promoveu uma verdadeira carnificina. E embora essas coisas fossem monstros, depois que elas eram mortas voltava a ser como antes. Então o arco é cheio de cenas pesadíssimas que eu não vou entrar em tantos detalhes assim porque o algoritmo da plataforma pode entender mal o meu vídeo e dar ruim. Mas basicamente o arco é repleto de cenas onde vemos múltiplas mortes e carnificinas brutais dos pequenos,
que de novo não eram assim quando o Guts abateu eles, eram monstros. Mas ainda assim, como eu disse, foram muitas imagens realmente pesadas que o Guts teve que ver. E por ele ser o autor dessas cenas, isso aparentemente mexeu bastante com ele. Esse capítulo 118 se passa logo após o fim do arco Crianças Perdidas, com o Guts fugindo dos Cavaleiros das Sagradas Correntes de Ferro. Só que ele ainda está muito ferido por causa de todas as lutas que ele teve no arco anterior, principalmente por causa da luta contra a Rainha Élfica, que foi bem complicada. E enquanto ele caminha exausto pela floresta, um monte de espíritos malignos enche o saco dele. Esses espíritos querem principalmente fazer o Guts duvidar da sua própria humanidade. Eles brincam com os sentimentos dele, jogando na cara o que ele fez, e que no fundo ele gostou daquilo e que na verdade ele já não deveria ser mais um humano, e sim um monstro. Enquanto tudo isso vai acontecendo, o próprio Guts, bastante moribundo, reflete sobre a sua própria jornada, reflete sobre ao que aquilo levaria a ele, e mesmo se ele conseguisse o que queria, o que faria depois. São reflexões bastante profundas, mas não é nesse ponto que eu quero tocar nesse vídeo aqui. Vamos deixar esse assunto para outra ocasião. E eventualmente o Guts fica tão fraco que acaba caindo. Então quando o Puck encontra ele tá lá caído e rodeado por espíritos malignos. Então, ironicamente, o Puck, o elfinho que o Guts tanto desfez por ser fraco, salva ele daquelas criaturas. Essa cena provoca até risadas nele mesmo, mas ela tem um certo simbolismo também, e eu explico depois. E depois que o Guts é salvo pelo Puck e acorda, ele finalmente se levanta de novo e diz a frase que foi o que me motivou a fazer esse vídeo. A frase dele é a seguinte: um demônio? Um monstro? Não me faça rir. Eu sou eu mesmo, e nada no mundo pode me mudar. Essa provavelmente foi uma das frases mais significativas que eu li em Berserk, e ela diz muito sobre a obra, sobre a temática da obra e sobre o Guts também. Mas essa frase vai além disso, ela é também uma grande lição para todos nós, e eu vou explicar melhor. Lembra da frase do Coringa lá em Cavaleiro das Trevas, sobre uma pessoa só poder ser tão boa quanto o mundo a permite ser? Pois é, essa frase é muito profunda e em muitos casos ela é verdadeira também. O mundo que nós vivemos, sobretudo o país que nós vivemos, é um mar de corrupção, é um mundo onde sem dúvida a maldade reina. Nós vemos o mal tomar conta em todas as esferas da nossa sociedade. Ele toma conta na esfera política, na esfera social, religiosa, e enfim, praticamente para todos os lugares que nós olhamos, o mal parece ser o que prevalece. Tomando como exemplo aqui a política brasileira, eu sei que existem muitas pessoas que entram na política querendo fazer o bem, querendo fazer um trabalho honesto e certo. Mas aí 3 coisas acontecem. Essa pessoa se corrompe no caminho, ou ela até se mantém correta, mas não consegue fazer muita coisa sem se sujar e então acaba desistindo, ou ela simplesmente acaba se tornando invisível em meio a tanta porcaria. Ou nós podemos pegar também o exemplo da religião, onde existem muitas pessoas que são realmente bem intencionadas, mas que também são corrompidas ou simplesmente acabam não recebendo o mesmo destaque que os outros que são errados. Enfim, eu poderia citar aqui vários exemplos do quanto em todo lugar os bons são corrompidos ou ofuscados pelos maus. Fazer o que é certo é muito mais penoso, é sempre muito mais difícil porque enquanto os outros pegam atalhos com vantagens ilícitas, você está sempre abrindo mão dessas mesmas vantagens em prol de se manter íntegro. Além de percorrer um caminho muito mais penoso, você muitas das vezes não vai ter o mesmo reconhecimento de quem fez o errado. E muitas das vezes, mesmo com você enfrentando esse caminho tão árduo e penoso, mesmo com você resistindo a todo o desejo de obter a maior facilidade, tudo que você vai ouvir é: não fez mais do que a sua obrigação. Galera, é complicado. É por isso que o Coringa diz que as pessoas são tão boas quanto o mundo as permite ser. Isso porque, segundo ele, para a maioria das pessoas, em algum momento da vida fazer o certo vai se tornar inviável, seja por alguma dificuldade extrema, seja por algum tipo de necessidade, seja por simples revolta, sei lá. Já o Guts, apesar de ter conhecido o verdadeiro inferno na sua vida, apesar de carregar um fardo gigantesco de ódio e de sofrimento, mesmo olhando na face do abismo o tempo todo, ele ainda resiste para ser quem ele é. Mesmo que o mundo queira tornar ele um monstro, e mesmo enfrentando todos os monstros que ele enfrenta tendo uma grande desvantagem,
por ser um simples humano, ele ainda continua sendo ele mesmo. E no fim, quando ele finalmente aceita a ajuda do Puck, simboliza que ele não precisa estar sozinho, porque afinal, nós nunca vamos estar verdadeiramente sozinhos e sempre vai haver uma mão amiga que vai tentar nos ajudar de alguma forma. Essa mão amiga pode ser Deus, um amigo, um familiar, não sei, depende do que você acredita e também das suas circunstâncias. Mas uma coisa é certa, é sempre possível sim seguir o caminho correto. Mesmo que o mundo queira te mudar e te corromper, sempre vai haver a opção de ser quem você é. Galera, é óbvio que com certeza o Guts está longe de ser o que nós consideraríamos um cidadão ideal. E é claro que o personagem não deve ser um exemplo no seu sentido literal, já que ele é um mercenário, um assassino, etc. Mas aqui nós não temos que enxergar a obra no sentido literal, até porque é uma ficção, né? O que nós temos que enxergar é a mensagem por trás disso tudo, que é justamente o que eu acabei de dizer para vocês aqui. E de novo, pedir para vocês deixarem o like no vídeo e se inscreverem no canal por caso de ainda não terem feito isso. E agora, como eu tinha prometido, eu vou estar deixando aqui na tela a playlist sobre o que podemos aprender com os personagens. É só você clicar aí e vão ser encaminhados para esses vídeos. Vão lá conferir que está bem bacana. Até a próxima, galera!